Bom, vamos mudar então de um lado para o outro, falar agora da situação no governo e especificamente da crise entre o governo, entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre. A Samantha Klein está de volta aqui com a gente com informações. Samantha. Nadédia, Fernando, Vera, olha, essa crise que de fato escalou neste domingo com aquela nota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à imprensa, fazendo ali uma série de críticas em meio à indicação de Jorge Messias, atual AGU, para a vaga do STF. Teve que colocar Lula nessa articulação. Já era esperado que ele fosse buscar aí uma reunião com Davi Alcolumbre, mas ele está buscando intermediários. E hoje, primeiramente, decidiu almoçar, convidou o Everton Rocha, que é o relator dessa indicação na CCJ. O Everton Rocha também é um senador líder do PDT e é muito próximo também de Alcolumbre. Por isso, o que se espera é que ele deverá buscar diminuir essa tensão em torno do nome de Messias, mas também em torno do conflito com o governo. Esse almoço, inclusive, não estava na agenda oficial do presidente Lula. O encontro ocorre depois desta nota do domingo, quando Alcolumbre afirmou que causa perplexidade o fato da mensagem de indicação de Messias ainda não ter sido encaminhada para o Senado, lembrando que o que se vota é justamente essa indicação, né? Se faz essa leitura, portanto, é fundamental. O Alcolumbre, ao mesmo tempo, nessa nota também garantiu que a sabatina vai ser no dia 10 de dezembro, o que, segundo ele, evita uma protelação desnecessária e também rechaçou o que chamou de insinuações de pessoas próximas ou aliados do presidente Lula sobre supostas chantagens por cargos no segundo escalão. E aí a gente pode colocar aí até o exemplo do Banco do Brasil. Quem estava com uma coluna ontem sobre isso foi nosso colega aí do Globo, Lauro Jardim. Na manhã de hoje, inclusive, entre outros pontos, também se falou a respeito disso numa reunião com ministros. O presidente Lula teve ali encontros com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, além da própria Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Ontem ela acabou respondendo. E ainda que o presidente Lula esteja fazendo aí esses passos, né, no Congresso também haja algumas sinalizações do governo para tentar diminuir essa tensão, a nota de Gleisi Hoffmann não foi das mais amigáveis, porque ela rechaçou essas insinuações de Davi Alcolumbre sobre tentativas do governo de emperrar essa articulação, de estar acusando ele de supostamente buscar cargos, mas ao mesmo tempo também disse que todas as indicações, seja para o STF ou para agências reguladoras e Banco Central, tem caráter técnico e também transparência. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein. Vera, falando de mais uma de tantas crises da articulação do governo com o Congresso, que não se ajeita nunca, sempre tem uma nova. É isso, Nadédia, sempre tem uma nova e cada hora numa casa, né? Eles vão fazendo uma alternância ali de casas para a gente não cansar, talvez, do enredo. Mas o fato é que agora tem esse impasse, porque a mensagem com a indicação do Alcolumbre é uma condição sine qua non desculpa, para se votar o nome dele. O que a gente não sabe é, uma vez que já saiu no Diário Oficial, que ele era o nome que o presidente Lula vai indicar para essa vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O que acontece? O que vale? Vale a indicação no Diário Oficial ou tende a haver a mensagem por escrito? O Davi Alcolumbre não está arredando o pé. Está dizendo que está confirmada a sabatina dele para o dia 10 de dezembro, com posterior votação no plenário. Isso se ele passar na própria CCJ, que todo mundo diz que ainda não tem número para aprová-lo sequer na Comissão de Constituição e Justiça. É votação secreta na CCJ, também votação secreta no plenário. Então, é algo que você tem que construir e ter uma margem de segurança. Normalmente, quem ajuda os candidatos ao Supremo a construir esse trânsito com os senadores são os líderes das bancadas.
Então, um líder pega e oferece, por exemplo, um jantar na sua casa para toda a bancada e aquele indicado. Aí a pessoa vai se apresentar, vai apresentar as suas credenciais, vai responder algumas perguntas sobre o que pensa a respeito disso ou daquilo, ou seja, vai dar para fazer uma temperatura de quem é aquela pessoa, que apito ela toca e se ela consegue angariar a simpatia daqueles senadores. O Messias está com dificuldade de fazer sequer esse primeiro movimento, essa primeira aproximação de que marquem os jantares, marquem os almoços, para que ele consiga se aproximar das bancadas. Então, uma condição ali bem precária, essa inicial, que dificulta o fato dele não conseguir acesso aos senadores. Então, o governo passou a ter medo real de que ele seja rejeitado. Isso não é mais só uma possibilidade remota, passa a ser uma possibilidade concreta. E aí o governo vai ver o que faz. Retirar o nome dele, por exemplo, publicar no Diário Oficial uma outra mensagem dizendo está retirada a indicação do Jorge Messias, seria um desastre. Mostraria que o governo realmente está refém no Senado, que não tem como garantir a aprovação de um nome para o Supremo Tribunal Federal. E aí se criaria um impasse, porque, tudo bem, você retira o Messias, você vai indicar quem? O Rodrigo Pacheco? Agora não tem mais possibilidade de fazer isso. A coisa se esgarçou demais. Então, é algo bem complexo. O governo está sem saber direito como manejar. E a nota do Alcolumbre no fim de semana foi a cereja do bolo desse desentendimento, porque ele entendeu que o governo estava vazando, que tudo isso que ele está fazendo é porque ele quer negociar cargos, o que não é de todo mentira, digamos. Mas ele ficou muito irritado, soltou uma nota, inclusive, com o papel timbrado do Senado no fim de semana, e aí a coisa ganhou mais um degrau, a crise escalou mais um degrau. Não estou entendendo direito como eles vão fazer para jogar uma água fria e voltar ali para uma situação em que consigam pelo menos dialogar. Mas agora, Vera, pelo menos é a primeira vez que o presidente Lula aparentemente vai a campo, vai se encontrar com Everton Rocha, que é o relator da indicação, e, digamos assim, muito próximo do presidente Davi Alcolumbre. É uma mudança de atitude? Ele tem que fazer isso, ele vai ter que falar com ele, vai ter que falar com o próprio Alcolumbre, talvez chamar a bancada do MDB, que é uma bancada importante, sem a qual as coisas não andam e que tomou muito as dores do próprio Rodrigo Pacheco, apesar dele não ser do MDB, chamar a bancada do PSD, que ainda é o partido do Rodrigo Pacheco, então ele vai ter que ir a campo, sim, não pode ficar ali encastelado e deixar que só os articuladores resolvam, porque a ministra da Articulação, a gente acabou de ver, respondeu uma nota mal educada com uma resposta meio desaforada. Então, não vai ser nesse tom que vão se entender. Os líderes do Senado e do Congresso estão sem acesso ao Davi Alcolumbre, então vai ter que ser ele mesmo. E aí tá certo, ele tem que entrar em campo. Ele demorou, na verdade, ele deveria ter feito isso antes de mandar o nome do Davi Alcolumbre. Tá me dando até um déjà vu do governo Bolsonaro quando o André Mendonça ficou naquela espera, e era o Alcolumbre, o presidente do Senado, né, que não marcava a sabatina, porque enquanto isso o Supremo tá lá, né, vem o recesso e a vaga tá lá. Nessa ocasião foram 5 meses. Muita coisa. 5 meses. Ele era presidente na época da CCJ, que era Isso, que tinha da que CCJ. sabatinar. Então, mas era o presidente do Senado de fato, porque ele e o Pacheco sempre fizeram uma dobradinha. Ele era o presidente da CCJ, não marcava sabatina nunca, demorou 5 meses, porque ele não gostava do André Mendonça. Agora ele adotou a outra estratégia, marcou de sopetão, de chofre, e aí agora o governo que se vire para arrumar os votos. E aí ele até brinca com isso. Brinca não, ele fala sério, mas tem ali uma certa ironia. Quando demora, reclamam. Quando marca rápido, reclamam. Então, querendo dizer que o que ele está fazendo é só o que institucionalmente ele tem de fazer. A gente sabe que não é bem assim.